Então vamos para a Vitória Barros, que vai falar do seu amor, do amor da sua vida. A Boromeia, que vai falar do Boromir. Exatamente. Então, primeiramente, bom dia a todos. Eu sou Vitória Barros, vulgo Boromeia. Sou mestranda em literatura comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E essa comunicação, ela surgiu como um ponto de inquietação, de dúvida, e que posteriormente gerou o meu pré-projeto e agora atual projeto de mestrado. E para falar sobre ele, eu preciso primeiro começar falando sobre o personagem central dessa análise e que, como a Cris muito bem explanou, o amor de minha vida literária, Boromir de Gondor. Ele é um personagem criado pelo britânico J.R.R. Tolkien em sua obra O Senhor dos Anéis, e a obra é dividida em 3 partes, né? A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. E nessa primeira parte, no livro 2, no capítulo Conselho de Elrond, o leitor tem um primeiro contato com esse personagem, que é narrado através do ponto de vista de Frodo Bolseiro, o Hobbit, né? Então aqui eu destaco 3 citações importantes. A primeira, que é o primeiro contato do leitor com o Boromir, começa com "And seated a little apart was a tall man with a fair and noble face, dark-haired and grey-eyed, proud and stern of glance." Um pouco mais tarde, quando Elrond termina de falar e Boromir pede a palavra, o narrador então diz: "He ceased, but at once Boromir stood up, tall and proud before them." Então, no final, quando temos a discussão de Boromir com Aragorn, o narrador diz: "Answer Boromir proudly." E aqui percebam que proud é usado 3 vezes na descrição do personagem. E é interessante pensar que proud no inglês pode ser traduzido tanto como orgulhoso, orgulho, quanto altivo, altivez, o que é uma definição perfeita da dubiedade desse personagem. Eu poderia aqui manifestar vários momentos em que ele foi altivo e orgulhoso ao longo da narrativa. Mas, por questão de tempo, eu vou focar na morte do personagem, em que, como os leitores da obra o sabem, após a perda, ou não, de Gandalf, a comitiva do Anel se vê tendo que compreender os próximos passos. E nisso, Frodo, Bolseiro, que é o portador do anel, pede um momento para refletir. E nesse momento de reflexão é que Boromir tenta convencê-lo a usar o anel em prol de si e de seu povo na guerra contra Sauron. Nessa discussão que Frodo, então, toma a sua resolução de ir embora, e Boromir, então, compreende que ele fora corrompido. Mas não há muito tempo para que essa redenção ocorra nesse sentido próprio dele se redimir, porque logo em seguida ele parte uma batalha contra os orcs, que foram mencionados aqui logo no início pelo professor Diego Flautal, e logo em seguida ele morre em batalha, tentando proteger outros 2 hobbits. Então temos aqui um momento de orgulho, que é quando ele se julga tão bom, tão melhor que outros que conseguiram usar um anel, e o momento da altivez, que é o momento em que ele vai contra os orcs para proteger os seus amigos. No entanto, essa dubiedade do personagem, por muitas vezes, é perdida em algumas críticas literárias. Felizmente, o específico. A crítica arquetípica é a aplicação dos conceitos criados pelo psicanalista Carl Gustav Jung dentro da literatura. E aqui eu queria falar um pouco sobre isso. Mas, para falar, é necessário que nós compreendamos um pouco das ideias de Jung. E, antes eu já ia esquecendo dessa citação importante, que essa dubiedade do personagem, ela é pretendida pelo autor. Tanto que Tolkien fala na carta de número 154, e aqui eu vou ler rapidamente. Mas, de qualquer maneira, esta é uma história sobre uma guerra. E se a guerra é permitida, ao menos como um tópico, um cenário, não é muito bom reclamar de que todas as pessoas de um lado estejam contra as de outro. Não que eu tenha tornado essa questão tão simples. Há Saruman, Denethor e Boromir, e há traições e brigas até mesmo entre os orcs. Fim da citação do professor, né? Então ele já pretendia essa dubiedade.
Então, quando formos analisar, é importante termos ela em voga, o que não acontece, como falei anteriormente, no caso da análise da crítica arquetípica. Bem, então vamos lá. O que é a psique para o Jung? Como a gente vai aplicá-la dentro das obras literárias? A psique poderia ser pensada como uma esfera, em que temos um gradiente do mais claro para o mais escuro. A zona mais clara é o centro da zona consciente. E ali se encontra o seu centro, que é o ego, que, segundo Marie-Louise von Franz, é o seguinte: um objeto só é consciente quando eu o conheço. Por isso, o ego é o ponto específico e central dessa zona consciente. Já a zona do inconsciente, que é mais escura, tem como seu centro o self, que ao mesmo tempo é o centro total da psique, visto que ele vai nos orientar intimamente. Nessa zona aqui, cinzenta, escura, inconsciente, se encontram os arquétipos, que são imagens que vão se repetir ao longo do tempo, do espaço e das culturas. E eles vão se apresentar de maneira coletiva, mas com aspectos individuais. Um desses aspectos, desses arquétipos, é a sombra, que representa as qualidades e atributos poucos conhecidos ou desconhecidos do ego, representando atos impulsivos, inadvertidos. Veja que a sombra, ela representa uma oposição de qualidades, atributos, mas ela não é de forma nenhuma negativa. No entanto, na maior parte das análises, há um maniqueísmo quando se trata da sombra. E é o que, infelizmente, ocorre num artigo de 2015 chamado Jungian Archetypes of Self, Shadow and Ego in the Legend of Lord of the Rings, an Analytical Psychological View, em que o autor vai fazer a análise da obra do professor Tolkien, dividindo-a em alguns arquétipos, dentre os quais os heróis e os aspectos e o arquétipo da sombra. Ele, então, diz que os heróis representam a superação da força das trevas através da orientação da ajuda do self e da ânima, representando essa parte consciente que, com dificuldade, busca crescer e amadurecer. É interessante que esses heróis vão superar as forças das trevas, que o próprio autor chama de sombra. Bem, as sombras que ele reconhece ao longo da obra de J.R. Tolkien são várias. Elas vão do grau mais consciente ao mais inconsciente, sendo então os orcs a sombra de grau mais consciente por dois motivos principais. O primeiro é porque eles têm língua/linguagem, e aqui a gente esbarra naquela tradução da linguística do language, né? Que representa esse sinal grande de contato com a psique, com a parte consciente. E, por serem grande quantidade, representam os nossos medos e desejos primários, que são grandiosos. Com isso, eles representam a sombra em relação a diversos personagens, incluindo os heróis, incluindo Boromir de Gondor. Porque, para o autor, os orcs são a sombra de heróis. E o fato dos orcs matarem Boromir de Gondor fazem com que eles tenham matado um herói. E a gente chega no argumento circular. Os orcs são sombra porque matam um herói. E o herói é herói porque ele é morto por uma sombra. E a gente chega nesse argumento totalmente circular. Mas o que isso gera? Não somente para o nosso querido Boromir, mas e para os orcs? O que isso acontece? Como eu falei no início da comunicação, Boromir é totalmente dual. Ele é proud, altivo, orgulhoso, mas os próprios orcs também têm outras características que nós conseguimos ver ao longo da narrativa, principalmente da sua segunda parte, As Duas Torres, com maior precisão, creio eu, no livro 4, no capítulo As Escolhas de Mestre Samwise, que a Fernanda citou anteriormente, né? E nesse capítulo nós temos um diálogo entre dois orcs, o Shagrat e Gorbat, eu espero ter pronunciado certo, e eles estão comentando sobre o fato de verem Frodo Bolseiro ali, em tese, abandonado pela sua comitiva, já que nesse momento Samwise está usando um anel, portanto invisível. E é interessantíssimo que os orcs, entre eles, comentam assim: ai, olha o que está acontecendo ali, ele foi abandonado. Isso é muita coisa de elfo. Então, e aí eu vou voltar até para a palestra do início do Diego Clautal, em que ele fala sobre essa questão de corrupção
né, que não necessariamente a corrupção necessariamente implica numa corrupção moral, os orcs, nesse momento, eles identificam uma questão problemática de moralidade. Então, Tom Shippey vai comentar sobre isso, e aqui eu peço desculpas porque eu não consegui achar o texto original, então eu vou recorrer para um APUD de Raymond Scull, do Guia de Leitura do Senhor dos Anéis, em que o Tom Shippey, ao analisar isso, ele comenta como os orcs eles conseguem reconhecer a ideia de bondade, apreciar o humor, de valorizar a lealdade, a confiança, a coesão do grupo, o ideal de causas maiores, nobres até nesse sentido, e eles conseguem identificar a falta desses ideais com um grupo, que é exatamente o que outros personagens fazem com eles. Ah, os orcs, eles vão ali, vão acabar com todo mundo. E eles o fazem chamando o quê? Dos elfos, o que talvez gera um debate interessante, porque eles, em tese, são corrupções dos elfos, né? Uma sombra, talvez, quem sabe? E nisso, como diz o Tom Shippey, aqui eu gostaria de ler. So, if they know what is right, how does it happen that they persist in wrong? He concludes that orcish behavior is also human behavior, and their inability to judge their own actions by their own moral criteria is a problem all too sadly familiar. Fim de citação. Então, aqui no reconhecimento da moral e de maneira hipócrita, não agindo assim, porque eles próprios reconhecem que eles também abandonaram um companheiro para Laracna, eles estão fazendo o que nós, humanos, o fazemos. Então, a problemática desse tipo de análise, da crítica arquetípica, sem considerar tudo, gera um reducionismo da narrativa de personagens, reducionismo da construção psicológica dos mesmos e gera um maniqueísmo desnecessário do arquétipo da sombra. E foi basicamente por conta dessas problemáticas que eu decidi começar o meu pré-projeto de mestrado, tentando fazer a leitura da obra do professor sem reduzir de forma nenhuma os seus personagens. Bem, para finalizar minha fala de hoje, eu gostaria de terminar com uma sessão de Marie-Louise von Franz falando sobre a importância da sombra, que nós não deveríamos nos opor a ela, mas sim compreendê-la, então abraçá-la, que é o que o Boromir faz nessa foto, e muito mais até daqui um beijinho simpático nos orcs. Então, para finalizar, e aqui com a citação de Marie-Louise von Franz, mas como o reconhecimento da nossa realidade inconsciente implica um processo honesto de autocrítica, além de uma reorganização da vida, muitas pessoas continuam a comportar-se como se nada houvesse acontecido. É preciso muita coragem para levar o inconsciente a sério e enfrentar os problemas que ele desperta. E, se a maioria das pessoas é por demais indolente para refletir sobre os aspectos morais do seu comportamento consciente, não há de ser a influência exercida pelo inconsciente que vai perturbá-las. Aqui seguem as referências que eu usei para essa comunicação e, novamente, obrigada pela oportunidade de estar aqui com pessoas tão maravilhosas, compartilhando dos nossos conhecimentos e análises.